noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui reunidas para entregar o propósito dos 31 dias com a mulher sábia em construção e também o propósito dos 40 dias de jejum e oração, primeiro em mim e depois através de mim. E eu trouxe aqui para nós refletirmos a dinâmica da caixinha da mulher virtuosa, que foi o nosso último tema do dia 31 da mulher sábia. E essa caixinha, ela tem alguns itens que são essenciais para a mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, como nós aprendemos no tema 31, ele não é a mulher que nós conhecemos na mídia, a mulher perfeita, a mulher com o corpo perfeito, com a vida perfeita. Ela é uma mulher real, uma mulher que está na Bíblia, né? Lá em Provérbios 31, tem lá todas as características da mulher virtuosa. E uma das características que mais chama a nossa atenção é o temor ao Senhor. Porque a mulher virtuosa, o que faz ela receber a virtude do Senhor, tocar nas vestes do Senhor, como foi a mulher do fluxo de sangue, que ela tocou no meio da multidão e o Senhor falou: quem me tocou? E estava uma multidão e todos falaram: mas todos estão te tocando. E ele disse: mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou e saiu virtude, saiu poder. Que nós possamos ser essa mulher que toca no Senhor diferente, de uma forma que saia poder, que saia virtude. E que essa virtude que o Senhor derrama em nós, que nós possamos estar transbordando para outras pessoas, para outras mulheres, na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só na igreja, não só no grupo, mas na nossa vida, na nossa família, na nossa rotina. E a caixinha da mulher virtuosa, ela tem alguns itens que nos ajudam a lembrar dos ensinamentos do Senhor. Esse primeiro é um perfume. E nós vamos ler, Thaís, pode me ajudar? Lá em 2 Coríntios 2:15, que fala sobre exalar o bom perfume. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, irmãs, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que nós, como Cristo aqui na terra, nós possamos exalar esse bom perfume. E esse bom perfume não é para a gente exalar só naquelas pessoas que são salvas, mas naquelas também que nos desafiam a cada dia, aquelas que não teve ainda o verdadeiro encontro com o Senhor. Nós precisamos também de ser ali um verdadeiro alicerce, uma verdadeira referência para aquelas pessoas, que elas possam ver em nós Cristo, o amor de Cristo, o verdadeiro Cristo, aquele que cura, aquele que salva, aquele que ama, aquele que prega o verdadeiro Evangelho. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro item. O segundo item é... Aqui tem alguns doces, é o compartilhar. É o compartilhar de tudo aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas, aquilo que Deus tem nos mostrado, seja em bênçãos materiais, seja na palavra dele, ele tem nos instruído. E o que nós temos feito com essa instrução? Nós estamos compartilhando com os nossos irmãos ou nós estamos guardando para nós, né? Nos tornando aí as obesas espirituais, só recebe e não compartilha. Então, nós vamos ler o compartilhar em Provérbios 31:20. Thaís, por favor. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. E o terceiro item da caixinha da mulher virtuosa é o número 1. Por que o número 1? O número 1, ele nos fala sobre unidade, né? A verdadeira união, que está lá em João 17, do 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós,
para que o mundo crê que tu me enviastes. Dele a glória e me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e amastes como igualmente me amastes. Amém. Irmãs, aqui Deus está nos ensinando, o Pai está nos ensinando a sermos um, a sermos um só corpo, uma só unidade. Nós não somos melhores do que ninguém, nós estamos aprendendo e nós estamos ensinando. Nós estávamos orando agora, ali no momento de intercessão, e Deus confirmou, através da Tatá, da Thaís, que nós estávamos ali, diante do altar, todas no mesmo nível. Ninguém melhor, ninguém pior, nós estávamos ali nivelados, e o único que é melhor entre nós é o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E que nós possamos permanecer nessa unidade, unidos para servir ao Senhor, unidos num só propósito, em aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Eu creio, mas que Ele quer evangelizar, que Ele quer nos usar. Para isso a gente tem que estar posicionadas. Nós temos que ser pacificadoras. Uma união de mulheres é sempre desafiador, Muitas mulheres, e nós temos que evitar a aparência do mal, nós temos que evitar intrigas, fofocas, E temos que viver em paz, em amor, orando uma pelas outras, cuidando uma das outras. Um dia uma está mais animada, a outra está mais caída, e nós temos que ter essa sensibilidade de buscar essa unidade, em levantar o dia que a gente está forte, ajudar a que está mais fraca, o dia que a gente estiver mais fraca, a gente abrir o nosso coração e buscar ajuda para seguirmos juntas, em união. Eu me lembro que no monte também, a primeira vez que nós fomos, a Bia falou muito sobre isso, que Deus tinha revelado para ela a união. A palavra para o nosso grupo era uma palavra de união, a gente manter firmes, unidas, umas com as outras nesse grupo. E o quarto item da caixinha da mulher virtuosa é o coração. O coração, ele fala de amor, de cuidado, de carinho, de sinceridade, Então está lá em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o conceito, é o que a Bíblia nos ensina sobre amor, Hoje o mundo está tão distorcido e fala que às vezes amar é você não decepcionar as pessoas, Mas o verdadeiro amor é o amor sincero, o amor que cuida, o amor que ama de verdade, é o amor sem falsidade, sem mentiras, sem pensar em agradar, mas sempre com foco no Senhor, no nosso Deus, que amou o mundo de uma forma incondicional, Que Deus possa nos ensinar a cada dia a amar também umas às outras de uma forma incondicional. Não porque ela é boazinha, não porque ela me ajuda, não porque ela está presente, não porque ela me liga, porque ela me dá atenção, mas porque o Senhor nos ensinou a amar. Ele primeiro nos deu esse amor. Quanto a gente tem recebido do Senhor? É o temor, É o temor a Deus. E quanto a gente precisa ter essa responsabilidade de amar verdadeiramente os nossos irmãos. E não só os nossos irmãos, mas ter aquela sede pelo evangelismo, para falar de Deus, para as pessoas que não conhecem ainda. Um sede pela alma, a alma dessas pessoas. E o último item é o item mais importante, que está lá em Salmo 119, que é a Bíblia. Será em 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, parece assim básico, um texto tão batido, mas toda vez que a gente tiver dúvida do que a gente está ouvindo,
do que a gente está falando. Volte para a palavra. Essa é a base de tudo. É o que nos guia no caminho do Senhor. É o que nos mostra a verdade. E que Deus possa nos abençoar quando a gente lê a palavra dele, pede discernimento ao Espírito Santo. Ele entra nos dando sabedoria. Ele entra nos dando discernimento, nos direcionando o que fazer, como fazer. E que, acima de tudo, nós possamos buscar o Senhor e ler a palavra dele. Porque tudo que nós fazemos, que nós estudamos, que nós lemos, não substitui a palavra do Senhor. Aqui está a verdade. É aqui que a gente tem que se basear. Realmente é a lâmpada para os nossos pés, é o que nos direciona no caminho. Quando a gente está no quarto todo escuro, a gente fica ali procurando uma luz ou fica com medo de andar no escuro e pisar no que não é para pisar, de cair, de se machucar, de tropeçar. E para evitar isso, o que a gente faz? A gente acende a luz, ou pega a lanterna ali do celular, se não puder acender a luz, para ver o caminho que está andando, para andar com segurança. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa luz. É o que nos direciona no caminho certo para a gente não cair. A gente não cair, para a gente saber onde está pisando. É a palavra do Senhor. Amém? Mas que nós possamos continuar buscando as mulheres sábias em construção, buscando aprender mais do Senhor e ser essa mulher virtuosa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.